Olá pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje eu converso com Lucas Miranda, um amigo de longa data e tem agregado muito valor na empresa em que participa, cresceu bastante nos últimos 10 anos, ele tem quase 15 anos de experiência na área comercial, com 36 anos, hoje ele é o diretor comercial da Coloplast Brasil. É isso, Lucas? Exatamente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, um prazer inenarrável, incomensurável estar aqui com você, principalmente depois dessa abertura aí bonita, viu? Prazer é demais. Todo meu. Prazer é todo meu. Eu quis trazer você aqui justamente porque dessa vez eu acompanho de fato, né? Eu já trabalhei com o Lucas, já atendi ele assim, talvez desde 2017, Sim. Quando em outra empresa. E eu ouvia falar muito do seu desenvolvimento, né? E não é um desenvolvimento qualquer, é um jovem rapaz que começou num programa de trainee. Sim. E trouxe e agregou um valor absurdo, né? Eu lembro na época tinha até um livro, eu tenho isso guardado, como uma cartilha da vendas consultivas. Na verdade, que é a sofisticação da vendas, né? Não se faz mais vendas como antigamente, você colocar ali a pastinha embaixo do braço, mostrar o produto e é isso, né? Tem todo um entendimento do cliente. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar disso, na verdade. Hoje em dia se fala muito, tem bastante vídeos no YouTube, na internet sobre isso, mas a primeira vez que eu vi foi vindo de Lucas Miranda. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Claro, essa foi na verdade uma metodologia de vendas que a empresa criou, então foi um movimento global e onde eles queriam realmente refinar o que tinha de metodologia de vendas. Então a gente tem várias metodologias, você pode encontrar isso abertamente na internet e até difícil achar uma coisa que vai convergir, né, com tanta informação. Sim. Mas a gente trouxe essa metodologia para o Brasil e nada mais é do que isso, né? Eu acho que o grande diferencial dessa metodologia é que ela tenta criar um modelo mental. Então vai além de só um modelinho de visita, de, sabe, essa pergunta ou passo A, B, C e D que você tem que seguir, né? Então isso acaba provocando um pouco o modelo mental para que o vendedor realmente dê esse passo a mais. E o que você falou tá certíssimo, né? Hoje cada vez menos está mais limitado os mercados, as empresas e os produtos que conseguem sobreviver naquele modelo de venda atual, né, o mais transacional. Então ainda existe mercado para isso, mas quando a gente avança aí em servitização, complexidade, percepção de valor, experiência, que talvez seja uma palavra forte sobre isso, a gente precisa pensar numa venda de um modelo diferente, né? E quando a gente fala assim de vendas consultivas, dá a impressão que a gente está complicando a vendas, quando na verdade a gente está tirando toda a complexidade no sentido de, putz, como é chato vender. A partir do momento que você conhece bem o teu cliente, você consegue vender para ele e acompanha, né? Você vai acompanhando, você consegue vender para ele muito melhor do que se você simplesmente estivesse ali empurrando alguma coisa, né? Então é muito mais simplificar uma venda consultiva. Então primeiro você faz um trabalho, você estuda, para então depois você fazer a venda de uma forma muito mais fácil. É mais ou menos aquela coisa, né? Me dê 2 horas para eu afiar meu machado e eu corto a árvore em 1 minuto. Mas basicamente isso, exatamente, né? Uma frase do grande Abraham Lincoln, né? Falou isso no discurso dele. Exatamente. Mas eu vou costurar 2 pontos que você falou que são muito interessantes e eu comungo disso também, né? Que você falou de ser mais chato e de meio que empurrar a venda para o cliente, né? Então esses 2 pontos, eles sim estão dentro da venda construtiva, já você está coberto de razão e eu acho que é exatamente onde sai. Você sai de uma venda que é muito baseada em preço, então é uma venda que é um jogo de perde-ganha. Eu quero lucrar mais, você quer ter o maior desconto. Acabou. Então acaba virando uma competição isso, né? E nesse jogo, sim, a gente vai sempre tentar empurrar e negociar e fica aquele negócio exaustivo, cansativo, estressante, né? Então você sai desse lado e como você falou muito bem, há uma investigação e um diagnóstico para você entregar valor para o cliente. Então, obviamente, o fator preço, ele vai estar presente sempre. Sim. Mas ele acaba ficando em pano de fundo. Porque a partir do momento que você investiga e entende esse cara, você está oferecendo o que ele procura. Ou pelo menos você tenta chegar no meio do caminho disso aí, né? Qual que é o valor para esse cliente? Então você começa, o preço daquilo ali, né? Ele é diferente do valor percebido. Então o preço fica no pano de fundo, né? Exatamente. Eu acho que é aí que é um pouco da evolução. Você assim. vai trazendo mais o valor do que o preço em si, né? Exato. E assim, a verdade é que a gente não compra preço sempre, né? A gente, por exemplo, a gente tem um iPhone hoje... e não está olhando o preço, está olhando o valor daquilo, daquilo que a gente traz e obviamente tem as concorrentes, né, tipo iPhone, Samsung e tal. A gente tem hoje cada vez mais claro qual é a vantagem que essas empresas nos trazem. Então acho que hoje a venda consultiva nada mais é do que você não empurrar, mas mostrar o tempo todo para o cliente a vantagem que ele vai ter
de um produto de qualidade, né? Exato. Acho que é importante a gente falar também qual é o produto, né, que você vende hoje, porque Sim. também a gente está falando de coisas como o iPhone, por Exato, exemplo, né? A gente está falando de produtos muito mais complexos, né, de saúde. Sim. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Claro, e eu acho que hoje casa, talvez seja importante essa definição para quem está ouvindo a gente também tentar se identificar nessa venda consultiva. Então hoje a venda do nosso negócio é uma venda que é majoritariamente B2B, a gente vende para uma entidade jurídica, ela é majoritariamente pública, então a gente está falando de todas as nuances que traz essa venda pública. Ela é uma venda de ciclo um pouco mais longo e ela é uma venda técnica. Sim. Então ela é uma venda que necessita de uma sofisticação, vamos colocar assim, no modelo de vendas. E aí onde se encaixa muito bem a venda consultiva. E aí talvez esse seja um primeiro mito legal da gente conversar aqui, que é, será que a venda consultiva é para todos os produtos? Será que é para todo mundo, para todas as empresas? Esse é um pontapé inicial muito legal da gente começar nosso papo, né? Legal. E a resposta é que não. A gente ainda tem, como a gente falou no começo, alguns produtos, né, algumas empresas que elas vão jogar um outro jogo, que é baseado em preço ainda. Sim. Então, quando você fala de venda transacional, vai ser isso, é meramente uma transação comercial. Então, quem compra, vou dar um exemplo aqui, mais extremo possível, talvez commodity, ele não está tão interessado no valor. Ele tem uma especificação do milho que ele quer comprar, por exemplo, e a partir daí é um jogo de preço. Ele vai negociar prazo de pagamento, a condição, o desconto por volume, etc. Ponto. Então é basicamente uma venda transacional ainda. A partir do momento que você coloca essas outras camadas, né? Então é um produto diferente, como você falou do nosso, né? Não é um dispositivo médico, saúde, qual que é o modelo de canal, e aí você começa a adicionar essas outras camadas que entram na venda consultiva. Né? Sim. Não é para todo o negócio, né? Uma venda consultiva. Tem muitos concorrentes desse negócio, não? Tem muitos concorrentes e cada vez mais a gente enxerga concorrentes nacionais e asiáticos que entram, né? Então, com a tecnologia e a informação e talvez os meios de produção também seja o terceiro fator, se ampliando e se democratizando, a gente começa a ver novos entrantes, né? E aí esses entrantes, eles entram muito com essa proposta de preço também. E aí volta para o que a gente falou, como que a gente oferece um valor diferente disso também. E aí é onde talvez esse modelo de vendas consultiva comece a fazer ainda mais sentido, né? Legal. E o problema é que muitas vezes não é só você vender a primeira vez, né? Você tem que estar ali acompanhando o cliente, porque o ano que vem outros players vão entrar e vai tentar tomar o teu lugar e você tem que ter já se antecipado para você, né, não perder esse cliente por preço, por valor, seja lá o que for. E aí é onde entra também os estudos, né, e as nuances da venda consultiva, isso? Perfeito. Não existe muito consenso das etapas da venda consultiva. Então, se você for fazer pesquisas aí, não é um material exatamente assim acadêmico, né, que tem uma teoria muito consolidada sobre isso. Então, você vai achar diversas etapas, números diferentes, etapas diferentes. Mas parece ser consenso nessas diferentes fontes que elas beberam sempre que existe o pós-venda. Então está muito ligado com o que você falou. O pós-venda ela talvez seja uma etapa tão importante quanto a venda em si. Principalmente quando você fala em renovar, né? E aqui eu queria colocar uma visão que eu acredito muito, que é uma visão, tem uma teoria de marketing que chama Lifetime Value. Então é o valor ao longo da vida. E ela serve para o nosso produto, por exemplo, especificamente da empresa que eu trabalho, que é um produto, na maioria das vezes, para usuário crônico, mas eu gosto de usar essa lente para vários negócios. Então, como que a gente torna o nosso produto ou o nosso serviço recorrente? Se a gente for parar para pensar, tem várias empresas que estão indo para a recorrência. Estão falando em assinatura, em fidelidade e etc. O que é que significa isso? Significa que eu vou ter esse valor todos os anos, ou todos os meses, ou todos os dias pingando. Então, geralmente é um ticket médio um pouco menor, mas ele é recorrente. Então, ao longo da vida, o lifetime value, ele é mais interessante. E aí, nesse caso específico, o pós-venda e o atendimento depois para essa renovação é super interessante. Eu acho que falta um pouco disso aqui pra gente. Sim. Uma analogia que eu faço disso é quando a gente compara talvez um pouco você consome vários serviços na sua vida profissional e pessoal e o nível de serviço do Brasil nem sempre é o melhor. Né? A gente sempre tem algumas frustrações aí com as entregas, com pós-venda, com a assistência que a gente recebe. Né? Será que esses empresários, né, ou quem está gerindo o negócio pensa nisso? Eu estou causando uma experiência legal para o meu cliente? Eu estou pensando que essa experiência pode gerar uma recompra ou uma fidelidade desse cliente?
Eu acho que se a gente pensasse assim, talvez a gente recebesse em casa mesmo, né? Não só nas empresas, mas um serviço um pouquinho melhor. Sim, sem dúvida. Agora, para ter esse tipo de cultura, né? Como é que funciona a questão do time, né? A liderança, né? Treinar e manter essa cultura, porque acompanhando, e não precisa falar nome de concorrência nem nada, mas acompanhando, essa é muito o DNA da empresa que você trabalha. Sim. Né? E você traz isso, detém isso muito bem. Sim. Como é que funciona para passar isso para a equipe, no processo de recrutamento, né? Como é que você faz? Eu acho que esse é um ponto importante, isso precisa estar na cultura, né? E aí eu acho que a cultura, ela permeia todo o processo, inclusive como você citou no recrutamento. Então você sabe bem, quando a gente vai recrutar novas pessoas, a gente pensa nisso como pano de fundo. E aí a gente segue nisso no próximo passo, que talvez seja um onboarding, o treinamento dessa pessoa, e vai além. Então acho que esse é um passo importante. E um segundo tópico a adicionar sobre isso é que talvez o ponto principal seja como manter essa cultura viva para que isso vire um modelo mental, que seja de fato em um mindset. É uma palavra bastante utilizada no nosso meio, né? E não seja só uma técnica de vendas. Porque a verdade é que o time comercial, ele não gosta muito de pensar diferente, a gente tem uma certa... A gente, eu me incluo aqui, tem resistência, né, a coisas novas, a inovação, a tecnologia, a processos, a sistemas. Então, conversa muito com o que você falou de precisa ser cultural. A gente precisa manter isso vivo. Na comunicação, nos incentivos também, né? Sim, senão no longo prazo acaba não sendo sustentável. Exato. Né? Então, acho que quando a gente fala de vendas consultivas, a gente não está falando também só de levar vantagem sobre o cliente, mas sim de uma parceria, né? Exato. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E talvez esse seja um dos pontos principais que ele difere da venda convencional. Então, quando a gente fala dessa venda convencional, transacional, para a venda consultiva, a venda consultiva ela coloca o cliente no foco do processo comercial. Então, esse é um pontapé inicial importante para o vendedor que tem esse modelo mental de venda consultiva. A gente precisa entender que eu não estou querendo tirar vantagem do meu cliente, principalmente se eu tiver essa cabeça de ter uma venda recorrente, ter fidelização. Então, se eu tirar o máximo do valor seu e você, no outro dia, descobrir que você tem um produto semelhante ao meu, com custo muito mais barato, você não vai voltar para comprar o meu. Sim. Então, esse é um ponto importante. E aí a venda consultiva, no fim, é sim parceria. A gente precisa encontrar qual que é o meio do caminho, o objetivo comum para a gente achar. E tem uma relação muito grande, e aqui eu queria citar um autor conhecido que a gente tem, que é o Simon Sinek, né? Ele traz a teoria do jogo infinito e do jogo finito. Talvez o jogo finito seja a venda convencional, que a gente conhece, que a gente tem as regras claras, tem um tempo definido, tem os atores, e no fim do jogo, um ganha e um perde. É isso que é a venda tradicional. Então você tenta tirar o máximo de desconto, e eu tento maximizar meus lucros. Quando a gente fala de jogo infinito, esse jogo não acaba. E é aí que a gente fala de parceria, porque a nossa negociação, a nossa relação, ela precisa ser boa para os dois lados. Sim. E aí que entra a venda consultiva. Pô, legal. Então, agora eu quero entender um pouquinho mais, né, essa questão do como assim infinito, né? Tipo, você tem uma forma de manter isso rodando sempre, e não chega em um momento e fala, cara, acabou, não tem mais onde tirar daqui dessa parceria. A analogia do que o Simon Sinek fala para as empresas é esse, é um jogo infinito porque a gente quer que a empresa se perpetue. A gente não é um projeto que você tem um prazo, um horizonte temporal estabelecido. Né? E aí, obviamente, se você faz um recorte disso aí para suas parcerias, também pode ser um objetivo. Então, significa não acabar, significa que eu quero que você compre de novo de mim, que você seja leal, tenha fidelidade, e que aí talvez eu tenha essa venda recorrente e que não acabe. Obviamente que esse horizonte temporal ele vai mudar. Se você é um usuário crônico, se é uma coisa que você compra todos os meses no supermercado, por exemplo, todo mês você vai comprar aquele mesmo item. Mas a gente pode estar falando de um item que a compra não seja tão recorrente, mas tem um ticket médio maior. Sim. Então como que eu fidelizo você, por exemplo, com a minha marca de carro? Para mim também é interessante. Obviamente isso fica mais complicado quanto maior o horizonte temporal, porque você vai comprar um carro agora e você não vai comprar um carro novo daqui a um mês. Verdade. Então, e aí é um desafio ainda maior para esse tipo de empresa, que é como que você mantém esse cliente engajado nesse intervalo entre as compras. Então essa é um pouco da ideia do jogo infinito, assim, é tentar manter a bola rodando, porque em algum momento, independente do seu negócio, né, você vai comprar de novo, a não ser que seja uma compra de novo. Mas mesmo um bem super durável que a gente tem na nossa casa, um exemplo de eletrodoméstico, por exemplo,
você vai comprar de novo. Daqui a alguns anos, mas vai comprar de novo. Sem dúvida. Né? Você citou aí um autor que acaba inspirando a tua forma de pensar, o teu mindset. Existem outros autores que te inspirem em algumas outras coisas que você usa no dia a dia e que você pode citar, trazer pra gente aqui? Existe sim. Especificamente aqui, com pano de fundo de venda consultiva, eu gosto bastante dessa teoria um pouco do mindset. Então tem um livro bem conhecido que ficou agora, que chama Mindset, da Carol, e por trás desse livro tem uma teoria que é uma teoria econômica da década de 80, que é uma teoria de mindset de escassez e de abundância. E aí eu acho que ela se encaixa muito bem também quando a gente fala de vendas consultiva. Porque quando eu falo de mindset de abundância, eu penso também que existe abundância suficiente para a gente ter um ganha-ganha. Então, para mim, é um espelho, talvez um outro prisma do que a gente conversou aqui antes, que é, cara, como que a gente mantém essa bola desse jogo aqui rodando? Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E talvez um outro autor legal que eu queria trazer aqui também que é o Kotter, e não o Kotler, que traz um pouco sobre mudança também. E esse aqui é um livro que eu gostaria de indicar para todo mundo, que é Liderando Mudanças. Um excelente livro. Talvez não seja um livro aí mainstream, que esteja na prateleira da maioria das pessoas, dos executivos hoje em dia, mas é um livro muito bom também. Transformando empresas com força da emoção, é isso? Exatamente. Como assim? Esse é um livro legal, inclusive ele é super prático, porque ele traz passos claros sobre change management. Sim. Então um pouco sobre mudança. E aí eu acho que ele é importante exatamente pela sua pergunta anterior. Se é uma cultura, como que a gente fala sobre mudar cultura? Como que a gente fala sobre mudar a minha cabeça do modelo de vendas tradicional para o modelo de venda consultiva? Obviamente eu estou colocando o prisma aqui da vendas consultiva, mas aí para qualquer mudança. Então se você quer mudar os valores da sua empresa, um modelo de negócio, enfim, mudar o time, alguma coisa, eu acho que é um pano de fundo legal para conversar. Deixar ela mais prática, Exato. mais tecnológica, que existe bastante resistência Exato. o tempo todo, né? Exato. Legal, Lucas. A gente tem um quadro aqui agora, um quadro novo sobre mitos e verdades. Então Legal. A gente separou aqui alguns mitos e você vai dizer se é verdade ou é mito, dentro, obviamente, desse contexto de vendas consultivas. Perfeito. Beleza? Então vamos lá. Vendas consultivas são apenas para produtos ou serviços complexos? Mito. Mito? Na minha visão é mito. Qual que é a verdade? Obviamente, talvez produtos e serviços complexos necessitem, sim, de uma venda consultiva. Mas não significa que você não pode aplicar uma técnica de vendas consultivas para produtos e serviços mais simples. Então, pelo contrário, eu acho que você pode sim se beneficiar disso para produtos mais simples. Nem todos os produtos e serviços talvez vão precisar ou vão se beneficiar disso. Mas, sim, pode ser usado. É como você falou, são vendas muitas vezes técnicas, né? Então precisa ter toda uma análise e um conhecimento sobre o cliente para poder vender. Isso é fato. A certeza é que sim, é para serviços complexos, mas não necessariamente que não seja para serviços mais simples, no caso. Exato. E eu acho que outro fato interessante sobre isso é que a gente pode pegar alguns exemplos de produtos ou serviços que, em teoria, são simples, que a venda poderia ser transacional, mas como meio de diferenciação, essas empresas hoje estão caminhando para o serviço. Então a gente está falando bastante, escutando sobre servitização. E a partir do momento que a gente vai para isso, você precisa da venda consultiva. E aí são diversas empresas que têm isso. Alguns exemplos do nosso dia a dia é uma venda de carro, que é um bem caro, por exemplo, mas era uma venda transacional. É uma venda de um bem, uma venda que ali uma vez só. E hoje em dia, as grandes montadoras começam a oferecer serviço em cima disso. Sim. Então, você não precisa comprar um carro mais. Se você quiser, você pode alugar um carro, inclusive com pacotes de serviço de manutenção já preventiva e corretiva já inclusa. E aí é o que eu coloco. Será que é o mesmo vendedor para fazer essas duas vendas? É um vendedor diferente, provavelmente. Sim. Ou pelo menos com abordagem diferente. Pode ser o mesmo, mas com abordagem diferente, né? Então você vê alguns exemplos aí disso. Um exemplo que eu gosto bastante é um exemplo da Philips, que tem uma venda que seria uma venda bem transacional, quando a gente olha da divisão da Philips de iluminação mesmo. Então, nos Estados Unidos, a Philips deixou de vender em alguns lugares uma lâmpada e começa a adicionar serviço. Então, ela começa a vender o projeto de iluminação
para aquele lugar, para hospitais ou escolas ou empresas, a manutenção daquilo ali. Então, começa a se tornar o que era um produto, mesmo simples, ou um serviço simples, começa a se tornar um produto mais complexo. E aí você começa a se diferenciar, você está adicionando camadas de serviço nisso. E aí a gente volta, então, para vendas consultivas. Consultivo. Bacana. Mito, o principal objetivo das vendas consultivas é fechar a venda a qualquer custo? Essa pergunta é boa, hein, Joel? Eu acho que é uma pergunta boa porque quando a gente pensa em vendas, todo mundo, né, o objetivo no fim do dia é você fechar a venda, né? Eu vou me arriscar aqui com os nossos ouvintes e vou falar que é mito. É mito? Eu acho que é mito. Eu acho que não é fechar a todo custo. Uma das premissas que eu penso sobre isso é que a venda consultiva, como você mesmo citou, ela se baseia muito em entender o meu cliente, em fazer o diagnóstico, ler esse cliente e entender o que é que ele precisa, o que é que ele quer e o que é que eu vou oferecer. Então a gente pode chegar no momento que o produto que eu tenho para oferecer não é o que você esteja procurando. Sim. Nesse caso, como exemplo, eu não vou fechar a venda a todo custo. Eu vou ter uma frustração do seu lado. Provavelmente você não vai ter a mesma percepção de valor, você vai querer um preço mais baixo ou uma característica diferente. Ou seja, não é nunca empurrar algo para ninguém, né? É o fato, é vender aquilo que a pessoa precisa de fato e identificar, na verdade, o que ela precisa. E aí cabe ao vendedor essa habilidade, é isso? Perfeito. Eu acho que a gente sabe, como consumidor, né, vamos fazer esse exercício, muitas vezes a gente conhece só a dor, mas a gente não sabe o que a gente precisa de remédio. Então verdade. A dor ela é sempre latente, ela tá ali. Cara, eu sei que eu tô precisando de alguma coisa aqui, porque meus filhos, sabe, dão muito trabalho em casa e, cara, eu não consigo trabalhar de casa nesse ambiente home office aqui. E o que você vai vender? Ele não tem ideia do que ele precisa. Sonífero, por exemplo. Pode ser uma opção. Sonífero seria ótimo. Pode ser uma opção, um sonífero fraquinho, controlado, comprando, né? Por favor, quem vender sonífero para criança aí, ó. O que for controlado, legislado, né? Por favor, também tem isso. Não precisa só um pouquinho. Então, acho que esse é um ponto legal. Muitas vezes o cliente, como você falou, ele não sabe o que ele quer. Ele sabe a dor que ele tem, mas não sabe qual que é o remédio que ele precisa. Então, aí cabe ao vendedor, através desse processo de investigação, de pergunta, de empatia, identificar a solução que o cliente precisa. Então, não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. É mito. Legal. E aí? Qualquer vendedor pode ser um consultor de vendas, um cara de vendas consultiva? Essa é uma pergunta boa, hein? Essa pergunta aí, ela é casca de banana. É mesmo? Olha, eu diria que sim. Vou me arriscar também. Minha visão pessoal, eu diria que sim. Tá? Eu diria que é verdade, qualquer um pode ser. O que não pode ser o mesmo é a abordagem. A abordagem da venda comum, da venda transacional, ordinária, ela é diferente da venda consultiva. Então, a mesma pessoa, se ela for treinada para isso, se ela tiver o mindset ali, né? Ou seja, se ela aceitar esse modelo mental, que essa venda é diferente, e ela quiser, ela vai conseguir. Sim, e aqui é um pouco... Depende dele. Exatamente. E aí eu acho que é onde entra aqui a gente como líder também, né? De acreditar que tem um potencial ali dentro de cada um, mas aí que esse indivíduo que precisa incendiar isso aí, né? Um desafio. Um desafio hoje é equilibrar um pouco a vontade das organizações. Então, principalmente as organizações de capital aberto, por exemplo, que tem uma grande expectativa e sede de vontade de curto prazo, com movimento mais de longo prazo. Então, acho que esse é um grande desafio do líder hoje, viver com essa ambiguidade, essa dicotomia. Então, como, por exemplo, eu penso em desenvolver o meu time numa velocidade boa, e desenvolvimento não é da noite para o dia, versus a sede que a gente tem e no fim do dia a gente precisa entregar os resultados dentro do ano. Exato. Esse é o grande desafio. Legal. Um orgulho que você tem na carreira? Olha, eu tenho um grande orgulho de ter sido consistente na minha carreira. De ter sido consistente nas minhas ações, nos meus valores, que são inegociáveis, e de ter sido também, acho que amigável dentro da carreira. Então, acho que eu me orgulho bastante de nunca ter precisado empurrar ninguém ali e chegar no fim do dia. Eu acho que é gostoso demais você chegar no fim do dia aí com essa missãozinha cumprida. Vale a pena, né? Vale e a gente precisa se policiar diariamente para isso, né? Sim. O mercado corporativo, ele exige esse jogo de cintura. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Bacana. Um erro. Olha, um erro talvez tenha sido querer trabalhar só para o meu chefe. E aqui eu vou explicar um pouco isso. Né? Eu acho que na ansiedade, como jovem executivo,
eu muitas vezes quis entregar só o que o meu chefe queria, né? O que o meu líder queria. E eu acho que a gente precisa ampliar essa visão, olhar para os pares, olhar para o time embaixo da gente, para o restante da organização e equilibrar um pouco isso aí, né? Legal. Até para filtrar isso. Acho que talvez um papel do líder seja importante de filtrar essas ambições, essas expectativas, calibrar um pouco a velocidade, a sede nisso, né? Então, muitas vezes a gente precisa voltar um pouco para o chefe, então falar, olha, a gente consegue entregar isso aqui e não o que foi pedido, né? Então... E muitas vezes o chefe também não ajuda você a fazer isso, né? Ele pode até se sentir, dependendo, obviamente. Tá falando de um chefe sensato, ele vai, obviamente, incentivar isso, mas nem todos, né? Exato. Acho que precisa um pouco de um diálogo aberto, obviamente, né? E esse alinhamento de expectativa, né? Legal. Hoje você já tem essa noção e já passa isso, já tem, inclusive, já é esse chefe sensato, inclusive, que olha também para os seus liderados. Você consegue passar isso para eles também, né? Sim, eu me policio todo dia para isso. Me policio todo dia para isso. Vai falar assim, não tem só eu aqui. Exato. Não é um exercício tão fácil, né? Mas eu acho que é um exercício importante, principalmente em grandes organizações, onde depende bastante de cooperação. A gente fala bastante, né, de funções entre times hoje em dia, né, de squad, de times aí entre áreas. Então, acho que é um exercício importante que, no geral, a gente está aprendendo ainda a fazer aqui no Brasil, né? Legal. Uma conquista. Olha, uma conquista que eu tenho é desenvolver algumas pessoas específicas, né? Então, aqui no fundo da minha cabeça, enquanto você faz essa pergunta, vem algumas pessoas que me parecem conquista do quanto eu ajudei. Obviamente, a grande parte do mérito é de cada um, é individual isso, né? Mas eu acho que o líder, enfim, ele tem alguns papéis para isso, né? Um deles é de deixar um ambiente favorável para esse desenvolvimento, mostrar um pouco o caminho, desafiar essa pessoa de volta, né? Não só passar a mão na cabeça, mas também desafiar ela e fazer provocações para isso. Então, para mim, essa tônica tem sido a melhor, assim. Bacana, cara. Acho que no final das contas, um bom líder, um bom profissional, como é o seu caso, um profissional de sucesso que vem se desenvolvendo desde que a gente se conhece, no final das contas é tentar ser um ser humano melhor, né? Porque para tudo que todas as respostas que você deu aqui sobre orgulho, liderança, conquista, tá sempre dentro de ser melhor para si e para as pessoas que você tem desenvolvido pro mundo em geral. Então, são bastante valores aqui explícitos nessa conversa. Sim. E não é nenhuma novidade para mim, que você sempre foi um cara fantástico. E foi um prazer enorme recebê-lo aqui, bater esse papo com você. Fazia tempo já que a gente deveria ter feito isso. Sim. Mas finalmente chegou a hora e, cara, te agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade, foi gostoso demais o nosso papo. E espero ter contribuído um pouquinho aí com algumas ideias aqui que saíram do nosso bate-papo aí, para que as pessoas, né, que geram uma faísquinha aí para provocar as pessoas a talvez estudarem mais e refletirem. Com certeza, vai agregar bastante. Obrigado, Lucas. Maravilha, valeu. Eu que agradeço, um grande abraço.